Então ela estava, como diz o modismo atual, estava bem na fita com o Senhor. Não é verdade? Sabe lá o que é isso? Ficar bem com Deus? E é o que a gente procura na nossa vida toda. Diz que são pessoas de pouca força. E o que nós mais temos percebido hoje em dia é que são igrejas que batem no peito dizendo que têm, que podem, que fazem, acontecem, aqui não. A igreja politicamente ou espiritualmente correta para Deus é a igreja que tem pouca força. E agora? Que problema? Como é que é isso? Será que nós estamos indo na contramão do Evangelho? Se o próprio Deus declara que a igreja está correta, é a igreja que tem pouca força. Vocês vão ver em Laodiceia que Deus fala assim para eles: olha, você é cego, você é pobre e você é nu. Só que vai falar por uma igreja rica. E aqui não fala se Laodiceia, Filadélfia era pobre ou era rica, financeiramente falando, mas fala que ela tinha pouca força. Mas perceba, era uma pouca força física, material, financeira. Porque, como diz lá em 2 Coríntios 12, 10, está escrito o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, como sou fraco, então é que sou forte. Diz o texto. Então vocês vamos imaginar que uma igreja localizada num ponto estratégico, onde muitas pessoas iam e vinham, pessoas de várias culturas, várias formas de ver o mundo. E aí você acredita que essa igreja passava desapercebida? Você acredita que essa igreja não era em nenhum momento apontada ou até ridicularizada? Eu creio que não. Mas mesmo assim foi uma igreja que honrou o Senhor. Por isso, era uma igreja de pouca força física, material, mas era uma igreja que diante de Deus era forte, porque Deus conhece aqueles que o honram. E é isso que precisamos hoje. Temos igrejas hoje representadas politicamente no Congresso, mas igrejas que o seu nome não é conhecido no inferno, onde pessoas levantam a voz para orar, mas não conseguem, porque elas têm muita força financeira, física, até cultural, mas espiritual elas não têm. Então essa igreja é a igreja que deve ser seguida, deve ser ambicionada no bom sentido, porque era a igreja que Deus se agradava. Irmãos que guardaram a palavra do Senhor e seguiram honrando o seu nome. Como diz lá no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem quer ser honrado diante dos homens, e até pelos seus inimigos, essa igreja nos mostra, deve acima de tudo honrar o nome do Senhor. Diz o texto que até aqueles que eram da sinagoga de Satanás viriam e honrariam a ele. Irmão, quando você está aliançado com o Senhor, entenda, até aquele que não gosta de você, ele vai ser incapaz de fazer algo, até te falar mal de você, porque ele não vai ver como. Porque sabe, ó, aquele ali, Deus honra, aquele ali serve a Deus. Sabe por quê? Porque é o Senhor que te honra. Mas isso, olha, está aliançado com o Senhor. Então por isso essa igreja é uma igreja tão importante, que ela nos dá o paradigma a seguir, o modelo a seguir. Então eu quero tornar essa palavra um pouco mais próxima de você, um pouco mais próxima da nossa vida, do nosso dia a dia. Aqui nós temos a igreja, uma igreja modelo. Mas a palavra precisa, ela deve, necessariamente, quando fala de igreja, também estamos falando de nós, de pessoas, de seres humanos, pessoas que sentem dores, pessoas que se alegram. E que quem compõe a igreja? Quem compõe a igreja? Nós. Você, eu. Então, como eu falei no início, o livro do Apocalipse
ele não pode ser visto apenas como um livro escatológico, que vai falar do futuro. Porque essa igreja aqui é vista, como eu já falei no início, que as pessoas olham, mire-se em Filadélfia, seja Filadélfia, porque lá naquele grande dia o Senhor é verdade. Mas não tem como tratarmos de coisas vindouras se você não fizer do seu dia a dia, que o seu hoje seja um hoje adequado à vontade de Deus. Como eu vou chegar lá se o meu hoje não for adequado? Precisa ser hoje. É o meu hoje que vai me dizer onde eu vou chegar amanhã. Você concorda comigo? O agricultor planta uma sementinha hoje, sabendo que amanhã ele vai colher arroz, feijão, seja lá o que for. Então vamos começar hoje. E a meu ver, essa igreja, ela mostra o que fazer hoje, o que fazer já, o que fazer de imediato, o que eu posso fazer para ouvir de Deus. Conheço as suas obras e por isso tenho aberto portas para você. Mas o que fazer? Ou ainda, o que não fazer? Eu acho que esse é o grande questionamento dessa igreja. Por ela ser um paradigma, por ela ser um modelo, por ela ser a igreja que se espera, acho que a grande lição que ela nos passa é o que fazer e, consequentemente, o que não fazer. Então as igrejas mostram modelos a serem seguidos, que são inspirados e estimulantes, essa igreja principalmente, mas também essas igrejas do Apocalipse mostram que alguns exemplos devem ser esquecidos, devem ser apagados, devem ser deletados de nossas igrejas, deletados de nossas vidas, como outros já falaram aqui de Sardes, de Esmirna. Maus exemplos, esqueçam. Mas infelizmente na atualidade as pessoas preferem falar mais dos maus exemplos do que dos bons exemplos. E viu aquele pastor ali, e aquele pastor está em pecado, ele está adulterando, e aquela irmã ali, aquela irmã ela rouba. Mas cadê aquela palavra, ó, lá aquele irmão tem um testemunho de fé, ele é íntegro, ele respeita a sua família, ele respeita seu pai, sua mãe. Não, as pessoas preferem falar dos erros. Dão mais valor aos erros do que às virtudes. Mas sabe que o Senhor quer a igreja que não só dá valor às virtudes, como as pratica. Vide Filadélfia. Então essa igreja, a meu ver, é muito importante, que ela nos demonstra que precisamos estar dentro desse modelo, dentro desse quadro pintado. Mas eu tenho percebido, ao longo desses anos, principalmente nos últimos 5 anos, 3, que no meio evangélico se fala muito mais dos erros do que dos acertos, das falhas do que das virtudes. No meio evangélico eu percebi que tem se apontado muito o dedo, mas ele percebe, ou ela esquece, que quando ela aponta, ela tem 3 apontados para si própria. É muito fácil eu fazer dos outros vidraça. E quando eu sou vidraça? É agradável ser vidraça? Quem gosta de ser vidraça? Quem gosta de ser apontado com erro? Eu creio que ninguém gosta. Eu não gosto. Então essa igreja, meus irmãos, é a igreja que o próprio Deus, na minha avaliação, dentro daquilo que eu pude perceber, dentre tantos valores, tantas coisas que ela nos passa, eu queria chamar a atenção no que tange, quando ele se refere aqui. Por favor, coloca o versículo de número 8. Vamos ler todos juntos? Conheço as tuas obras, e se tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Exatamente. Então, eu posso falar aqui muita coisa. As tuas obras, pouca força, porta aberta que ninguém pode fechar, que guardaste a minha palavra e não negaste.
as informações. Cada afirmação dessa, como diz a pastora Márcia, é tema de pregação, não é? Mas eu quero me ater simplesmente a uma afirmação que o Senhor faz em relação à igreja de Filadélfia, que é a primeira: conheço as tuas obras. Eu acho que aqui é o cerne dessa igreja. Conheço as tuas obras. Nós já ouvimos que ela é uma igreja de pouca força. Nós já ouvimos que as obras dela fizeram com que o Senhor abrisse portas para elas. Mas o que... E para nós igreja, 2011, São João de Meriti, brasileiros, o Senhor fala para nós a mesma coisa: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Você já percebeu a profundidade e a gravidade disso? Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você é. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você sente. Eu sei os teus objetivos. Não que as obras sejam uma condição para a salvação. Não é. Mas eu quero dizer a você que as obras, elas mostram, elas elucidam, elas esclarecem quem nós somos. Elas fazem com que percebamos, que as pessoas vejam em quem nós cremos. Se somos convertidos ou convencidos. E acima de tudo, as obras mostram se a palavra que nós temos ouvido tem chegado no nosso coração ou não. As obras. E aí me trouxe uma reflexão que eu fiquei: Senhor, e agora? Que obras? Quais são as obras? E aí você ganha um outro ponto. Muitas pessoas acham que as obras que nós praticamos, quando se fala no texto, é você ir visitar presídio, é você ir visitar o hospital, é você ir, como o irmão tem colocado, nas comunidades carentes, é você ajudar o mendigo. Essa obra é fácil. Ou ainda, não, estou a serviço da Igreja Missionária Vida, estou realizando uma obra. Estou a serviço do pastor ou do bispo Edmundo, estou realizando uma outra obra. Mas essa obra é fácil. Sabe por quê? Porque todo mundo está vendo. Essa obra, todo mundo percebe. E olha lá, o homem está fazendo, o nome de Deus. Mas eu quero falar aqui da obra, aquela que ninguém vê, aquela que só você sabe. Como você e eu tratamos o nosso marido, nossa esposa, como tratamos o nosso filho. Mas quem tem a ver com o que Deus tem? Porque nós somos em tudo observados, ouvidos. E em várias situações, a tua pregação do Evangelho, a minha pregação do Evangelho, é quando eu estou convivendo com a minha família. É quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no metrô. Aí estão vendo: caramba, olha lá, estava na igreja ontem pregando, hoje está aqui, ó. Olha eu fazendo a obra aí. Então Deus conhece a minha obra. E quando eu venho, agora eu vou evangelizar, boto um paletó, boto uma gravata, vou lá, Deus te abençoe. Isso é importante para Deus. Mas na hora da intimidade, do dia a dia, fala mal da esposa, trata mal a esposa, trata mal o filho, trata mal a filha. Não estou falando aqui de momentos de ira, isso não. De irritabilidade também não. Estou falando de uma prática comum que às vezes nós temos e nós temos dificuldade. Estou falando dessa obra. Então, eu entendo que essa palavra dessa igreja de Filadélfia é para falar com pessoas de atitudes, do que nós temos feito.